paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Neste momento nós estaremos compartilhando a singela lição da Escola Bíblica Dominical deste próximo domingo. Lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos, queridos e amados irmãos, fazendo uma oração para que Jesus Cristo possa nos abençoar durante esta temática. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, neste momento tão sublime, Senhor, que diante de Ti estamos, Senhor, nesta manhã. Pai querido, nós pedimos a Tua bênção durante esta preleção, que o Teu nome seja glorificado e exaltado através de nossas vidas, Senhor, e tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade, Senhor, neste momento. Pai eterno, abençoa aqueles que estarão nos acompanhando durante, Senhor, o vídeo. Pai querido, que Te possa abençoar, Senhor, as suas vidas, seus sonhos, seus projetos, salvando as suas famílias para a glória do Teu nome e operando milagres e maravilhas em suas vidas, Senhor, porque poderoso és Tu para isto, porque a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa operar em cada coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Muito bem, amados irmãos, nós estaremos fazendo a leitura do texto áureo que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 27, que diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Verdade prática, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Nós temos como objetivo geral conscientizar de que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. 2. Descrever o ambiente em que Davi pecou. 3. Qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Na introdução desta temática, nós vamos, durante esta preleção, decorrer alguns personagens bíblicos que eram relevantes no contexto da história do povo de Israel, o povo de Deus. Mesmo os líderes, eles cometeram diversas falhas, pecados, erros que trouxeram grandes consequências na história de cada um deles e que muitas vezes atingiu toda a história de Israel. E é muito importante nós prestarmos bem atenção nas consequências que o pecado trouxe na vida desses homens. E não é diferente para conosco. Se deixarmos os caminhos do Senhor, com certeza sofreremos grandes consequências nas nossas vidas. Ao longo desta caminhada, eu tenho deparado com histórias muito tristes de pessoas que começaram bem, mas, dando lugar ao pecado, terminaram de uma forma trágica. O livro de Provérbios, capítulo de número 4 e o verso 23, ele traz as seguintes palavras:
guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja bem, que é do coração que procede as saídas da vida, as decisões, os projetos, os planos. E é diante desses projetos, é diante desses acontecimentos que primeiro passa no coração do ser humano, quando então ele coloca em prática. Se for coisas boas, com certeza será bem sucedido na sua vida. Amém? Nós vamos para o tópico de número 1, que traz segundo o coração de Deus. O primeiro item deste tópico, o homem segundo o coração de Deus. Este era o conceito, a visão, a forma que Deus olhava para Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que significa esta expressão? É que Davi, ele tinha um coração com arrependimento diante de alguma falha, pecado, transgressão que ele poderia eventualmente ter cometido. Davi não era perfeito. A Bíblia não diz que Davi era perfeito, como as Escrituras Sagradas nos ensina que não há homem que não peque. A Bíblia ainda diz: aquele que diz que não tem pecado, cometeu pecado, porque fez Deus mentiroso. Queridos, Davi, então ele era uma pessoa que começou muito bem. Era uma pessoa que procurava agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que esta conduta seja também a conduta de cada um de nós no presente século, em que devemos procurar agradar aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Amados, tendo esta conduta, esta afirmação, esta premissa na nossa vida, com certeza seremos bem-sucedidos na nossa vida, nesta longa caminhada que o Senhor tem nos dado. Davi, embora não sendo perfeito, e até mesmo cometeu diversas falhas, porém, ele se arrependeu de todas as transgressões, de todos os pecados, de todos os crimes que ele cometeu. A vida, ela é cheia de desafios. Muitas vezes a pessoa, ela tem um propósito dentro de si de ser fiel a Deus, de obedecer a Deus, de agradar a Deus. Porém, muitas vezes neste percurso é possível que haja uma interferência. E quando ocorre essa interferência, seja circunstancial, seja planejada por outros, seja por razões alheias à nossa própria vontade, e em particular a Davi, ele estava ocioso naquela época, naquele dado momento em que ocorreu um grave acontecimento na vida de Davi que o levou a um pecado e que puxou outros pecados em decorrência
disso. E por final, um juízo severo para com a vida dele por causa do pecado gravíssimo que ele cometeu. O item de número 2, então Davi ele era um líder segundo o coração de Deus, mas não perfeito. E é por isso que ele cometeu erros na sua vida. O propósito de Deus para com o seu povo, conceder pastores segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós vamos ler Jeremias capítulo 3, verso 15. Jeremias capítulo 3, verso 15 diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Veja o que Jeremias ele escreveu acerca dos pastores, que Deus concederia pastores segundo o coração de Deus. Então, pastores de bons exemplos, pastores obedientes, pastores compassivos, aqueles que verdadeiramente dão as suas vidas, dão o seu tempo, compartilham a sua alegria para com as ovelhas. Amém? Então nós vamos para o item de número 2, deste primeiro tópico. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi não tinha intenções de cometer o que ele cometeu. Aí que está o perigo na vida de qualquer cristão. Jesus, ele disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles tinham objetivos maravilhosos. Eles tinham dentro de si o desejo de cumprir as palavras do Senhor. O que o Senhor estabeleceu ali no paraíso, ali no jardim do Éden, o que eles poderiam comer, o que eles não poderiam comer. Mas houve uma interferência de outro alguém, e um alguém maligno, que abordou Eva, interagiu com ela e fez com que ela se desviasse dos propósitos de Deus. Então isto é um alerta para nós. Davi. Então era tempos de guerra e Davi não saiu para guerrear. Ele ficou num palácio. A Bíblia não entra em detalhes o porquê que ele tomou aquela decisão, mas a verdade é que ele estava ocioso. Este é o perigo da ociosidade na vida do cristão. É importante que o cristão ele tenha o seu momento devocional diário para com Deus, seja a leitura da palavra, seja a oração, seja até mesmo o louvar ao Senhor, cantar hinos ao Senhor, cânticos espirituais, enfim, todos os dias o cristão precisa ter o seu momento devocional. Isto torna-se uma barreira para as ciladas do inimigo contra as nossas vidas. E nós encontramos, então, que Davi, após se levantar à tarde, ele estava passeando pelo terraço do seu palácio e ele conseguiu localizar, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu visualizar uma mulher que se banhava. Vamos abrir um parênteses aí.
O que aquela mulher fez? Qual pessoa que muitas vezes ele vai fazer algo de se banhar num ambiente, num local em que terceiros possam contemplar, possam ver? Alguns rabinos pensam que aquela mulher, ela premeditou até mesmo aquela situação. Ela ficou num local que era possível o rei vê-la. Acabou acontecendo o que o texto bíblico em classe nos revelou. E Davi, como experiente no tocante à obediência a Deus, mas quando ele viu aquela cena, aquela mulher tão bela, tão formosa, ele a cobiçou e veio uma paixão flamejante em seu coração, ao ponto dele não suportar e desejá-la ardentemente. E ele acabou mandando chamá-la, deitou-se com ela, ela acabou concebendo através daquela relação com Davi, o rei de Israel. Enquanto o marido dela estava em batalha, estava em guerra, estava defendendo o povo de Israel, defendendo o próprio rei, ela havia cometido adultério. E talvez alguns poderiam perguntar, mas Davi, ele não estava vivendo na dispensação da lei? E a lei não mandava apedrejar e matar? A verdade é que Deus traspassou o pecado dele. Deus perdoou o pecado dele. Por isso, Davi não foi apedrejado e nem Batseba. Então Davi, ele caiu numa situação muito dificílima. Há muitos seres humanos, há muitas pessoas, há muitos cristãos até mesmo, que caem numa situação dificílima. E ele não sabe como se livrar daquele pecado, daquela transgressão, daquele crime. E muitas vezes tenta esconder e começa então a situação se tornar pior. E se cumpre a palavra do Senhor que diz que um abismo, ele puxa outro abismo. Nós temos entendido pela palavra de Deus que não existe problema que Deus não venha dar uma solução. Mas é muito importante nós clamarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor para que nos guarde de coisas assim. Porém, se acontecer, aí nós pegamos aquela palavra tão maravilhosa de 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Olha o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Não há problema, não há pecado que o Senhor não venha perdoar. A Bíblia diz que o único pecado que não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Agora é muito importante, irmãos, nós entendermos, não é porque o Senhor ele pode nos perdoar de pecados como o que Davi cometeu, que nós vamos praticar isso, ou que uma pessoa vai viver praticando isso, pecando assim, porque ele pode cair numa outra situação muito difícil. De repente ele vai cair numa situação
em que não haverá mais propiciação. Aquele que volta às práticas anteriores de ter aceitado Cristo como Salvador, o período que ele antecedeu a isso, ele voltar a estas práticas antigas, ele tornou a crucificar a Cristo. Portanto, não há mais propiciação para os seus pecados. Nós vamos ler Hebreus capítulo 6, verso 4. Hebreus capítulo 6, verso 4 diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram praticantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Nós vamos para o tópico de número 2, o ambiente em que Davi pecou. Então nós vemos que a ociosidade de Davi contribuiu para o cenário em que o levou a um pecado terrível, tenebroso, vergonhoso. No item de número 2, os meios que contribuíram para a prática do pecado. Então nós vemos que Davi, quando viu aquela cena, ele cobiçou em seu coração. Ele desejou ardentemente aquela mulher. O levou a praticar aquele ato e que trouxe consequências terríveis na vida dele, preste bem atenção, na vida dele e na vida dos seus familiares, na vida dos seus filhos. Trouxe consequências gravíssimas. Então que não vale a pena dar lugar a este tipo de pecado. Preste bem atenção que não existe nenhum supercrente. Portanto, devemos vigiar, devemos orar para que Deus nos livre de uma situação como esta. O tópico de número 3, o adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. O Salmo 42, verso 7, diz: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. A parte A do versículo, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas. Meus queridos, Davi, ele cometeu aquele pecado, tentou encobrir aquele pecado, e para encobrir aquele pecado, ele projetou desta forma, mas não deu certo. Mas ele continuava com o propósito. Ele não queria passar por aquela vergonha. Ele não queria que o povo soubesse, nem mesmo o marido de Batseba soubesse que ele havia cometido aquele pecado vergonhoso, tenebroso, trágico. Ele não viu outro meio a não ser fazer com que Urias morresse. Olha um abismo puxando outro abismo. Ele cometeu o pecado, ele tentou encobrir o pecado, não deu certo, agora ele parte para um outro pecado gravíssimo. Matar Urias pelas mãos dos inimigos. Então a autoridade que ele tinha sobre o povo, sobre os soldados, que Deus havia dado a ele, ele usa esta autoridade para cometer um crime. A intenção dele era matar Urias, só que para isso morreram muitos outros soldados além de Urias. Ele criou, fez com que Joabe
criasse uma situação para que Urias morresse. Só que outras pessoas acabaram morrendo além de Urias. Veja para vocês verem a consequência, o abismo que foi puxando outro abismo. Quer dizer, a culpa de Davi foi se tornando ainda mais acentuada, tomou outras proporções que talvez nem mesmo ele imaginasse. O item de número 2, o homicídio de Davi. Irmãos, veja o que levou Davi a cometer atrocidades. Uma pessoa cujo coração era segundo a vontade de Deus. Isto é um alerta para nós, que nós precisamos vigiar, que nós não podemos confiar nas pessoas, ainda que sejam pessoas muito usadas por Deus. Nós temos que criar condições que haja uma proteção naquilo que é mais importante para cada um de nós, que é a nossa própria vida, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos e a própria igreja do Senhor. Se nós somos líderes, nós precisamos tomar decisões que venha dar uma proteção aos nossos liderados, naquilo que compete a nós. Aquilo que não compete a nós, que nós não podemos alcançar pelas nossas limitações humanas, aí Deus é poderoso para guardar. Porque todos que vêm fazer parte da igreja do Senhor, vêm com o propósito de ser bem-sucedidos na sua vida, seja de ordem espiritual, seja de ordem material. Então, os líderes precisam contribuir para o sucesso de cada família. Amém? Preste bem atenção nisso. Porque existem o joio que acabam entrando dentro da igreja. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas joios são aqueles que estão no mundo. A questão é que muitos saem do mundo, vêm para a igreja, mas não tiram o mundo dentro do coração deles. Então nós precisamos estar atento a isso. Então Davi, ele comete aquele homicídio, a Urias. E outros soldados acabam morrendo também. O item de número 3, Davi e seu comandante. Quem era o comandante de Davi? Joabe. Qual era a biografia daquele general? Joabe, apesar de ser um excelente general, ele cometeu um crime gravíssimo. Ele havia matado um outro general, o Abner. E Joabe, então, estava procurando uma situação para matar Abner. E ele, de uma forma cruel, covarde, ele mata Abner. Irmãos, preste bem atenção como nós corremos riscos nas nossas vidas. Então, por isso que nós temos que, tudo que havemos de fazer, quando nós deslocamos de uma parte a outra, principalmente da casa ao trabalho, da casa à igreja, ou em qualquer outra parte, nós temos que fazer a oração para que Deus possa nos guardar. Amém? O item 4 deste terceiro tópico,
a tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. Então nós vimos que Davi não vai para a guerra, ele acaba vendo Batseba, mulher de Urias, tomando banho, e possivelmente algumas interpretações rabínicas pensam que Batseba, ela acabou construindo aquele cenário para chamar a atenção do rei Davi. É claro que isto não passa de uma interpretação rabínica, mas pode ter ocorrido justamente isso. Mas independente disso, Davi, ele não conseguiu vencer os desejos carnais e acabou cometendo o pecado. Então que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa nos guardar e que esse estudo sirva de um grande alerta para nós os cristãos, para que nós não venhamos cometer tal pecado. E eu chamo a atenção dos irmãos que, embora não exista mais o apedrejamento em decorrência de adultério, mas existem outras situações que acontecem que são piores do que o apedrejamento. Destrói vidas, famílias, em decorrência de pecados como esse, ou outros pecados. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa nos guardar e nos livrar, como diz a oração do Pai Nosso, ou não nos deixe cair em tentação. Que Deus possa nos guardar da tentação. Amém? Eu gostaria que você deixasse o seu like, que você compartilhasse este vídeo e se inscrevesse no canal para que você possa receber novos vídeos. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando em vossos corações. A paz do Senhor com todos os irmãos.